exigisse que o seu filho provasse que é amado, ele saberia que não precisa, porque existe uma coisa, só uma, gente, que faz alguém vencer qualquer tentação. Foi assim com Jesus e continua sendo assim hoje com qualquer filho. Você quer saber o que é? Tudo começa às margens do Rio Jordão, um rio carregado de história. Um lugar de travessias e de rupturas, onde algo sempre morre para que outra coisa nasça a partir dali. Porque o Rio Jordão nunca foi apenas um rio. Ele sempre foi um limite, um ponto de passagem. Ninguém atravessava o Jordão e permanecia o mesmo. Foi ali que um povo deixou de ser fugitivo e nasceu herdeiro. Foi ali que o deserto terminou e a promessa começou. O Jordão é o lugar onde identidades antigas morrem e identidades verdadeiras emergem. O que entra nas suas águas carrega uma história, mas aquilo que sai carrega um destino. E é exatamente ali, antes de qualquer obra, que Deus age. Até aquele momento, Jesus não havia feito nenhum milagre, nenhuma obra pública, nenhuma palavra registrada. Aos olhos do mundo, aos 30 anos, não havia grandeza aparente, não havia títulos, não havia feitos, nenhum currículo que justificasse relevância em Jesus. E é exatamente ali, nesse momento, que Deus revela algo para nós, pai e mãe. Quando Jesus desce às águas sem necessidade alguma de ato redentor, purificador, pois ele nunca havia pecado, num gesto que simbolizava entrega, passagem, submissão, o céu se abre e Deus, o Pai, fala: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Deus poderia ter dito muitas outras coisas. Poderia ter anunciado: "Este é o que salvará o mundo." Ele poderia ter revelado: "Este é o que morrerá numa cruz por vocês." Ele poderia ter antecipado milagres, poder, autoridade, missão. Tudo isso pareceria grande, importante, impressionante para o mundo. Mas nada disso era o que verdadeiramente importava para Deus naquele momento. O Pai escolhe dizer apenas o essencial. Aquilo sem o qual nada se sustenta, e é o que você, pai e mãe, precisa aprender agora. Filho amado, meu prazer. Ali Deus define para todos os pais e mães que existiam e que ainda existiriam no mundo como criar um filho que jamais vai se perder. Ser filho, ser amado e o prazer em sua existência. Agora veja que coisa mais fantástica que essa frase produziu na vida do filho. Bom, se você sente que esse vídeo te toca e que pode alcançar outras famílias, se inscreve aqui no canal e compartilha com eles também. Mas vamos voltar. Logo depois dessa cena tão forte, Jesus é conduzido ao deserto pelo inimigo. E a primeira palavra do tentador não é sobre poder, não é sobre glória, nem sobre pecado explícito. É sobre identidade. Ele diz: "Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra transforme-se em pão." Você percebe exatamente onde o seu inimigo ataca? O pertencimento. O que aconteceria, gente, se houvesse qualquer falha naquela relação? Se Jesus não soubesse exatamente quem ele é e a quem ele pertencia, ele cairia miseravelmente, como todo ser humano cai quando precisa provar valor, quando precisa provar identidade, quando precisa mendigar afeto, mendigar amor. O diabo sempre começa pelo mesmo lugar: questionar a filiação, confundir a voz, deslocar o pertencimento. E isso não mudou, gente. No mundo contemporâneo, o mecanismo é idêntico, só muda o cenário. Quando a identidade de um filho é frágil, o mundo aparece oferecendo outras vozes, outros convites, outros pertencimentos. Ideologias, grupos, excessos, vícios, relações adoecidas, promessas falsas de aceitação. Quem não reconhece a voz do Pai segue qualquer voz que prometa acolhimento. Jesus explica isso de forma direta quando diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Reconhecer a voz e saber de onde se vem e saber a quem se pertence é não precisar se submeter a vozes estranhas para existir. Quem não sabe quem é, se oferece. Quem não sabe a quem pertence, se vende. Quem não foi afirmado se perde tentando ser escolhido. E é aqui que tudo se conecta com a maternidade, a paternidade e o método Rei Arthur. Vivemos um tempo em que pais e mães estão exaustos tentando formar filhos bem-sucedidos, trilíngues, medalhistas, cheios de títulos, bons profissionais, vencedores. Filhos apresentados ao mundo como troféus. Pais que dizem com sinceridade: "Eu faço tudo por eles." Trabalham mais, ganham mais, oferecem marcas, viagens, presentes, conforto, luxo. Mas, gente,
Deus nos ensina às margens do Jordão que nada disso é o fundamento. A base de qualquer formação humana é a certeza inabalável de ser amado, não como recompensa, mas como origem. Pais e mães não devem formar filhos primeiro corrigindo e sim afirmando. Não podem construir identidade exigindo, mas construir pertencimento nomeando. Um filho que sabe quem é e a quem pertence pode atravessar o deserto. Um filho que reconhece a voz do pai não cai em qualquer convite. Um filho amado não precisa negociar a própria alma para ser aceito. Isso não é uma ideia moderna, gente. É uma revelação antiga e continua sendo a mudança mais radical que o universo precisa assimilar. Tudo começa aqui. Este é o meu filho amado. O resto, gente, a missão, a responsabilidade, os limites e escolhas, vem depois. Faça isso em sua casa com os seus filhos e veja tudo mudar. E depois me conte aqui.